Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender aqui a como recuperar o valor que nós digitamos aqui no nosso campo de texto, ou seja, o valor que nós inserimos. Nós poderíamos ter recuperado o valor antes de termos feito aqui todas as validações, mas eu gosto de primeiramente fazer as validações e somente depois recuperar o texto aqui. Mas é indiferente fazer antes ou depois. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para recuperar o valor que é digitado aí no campo de texto é criar aí um texto editing controller. E é basicamente da mesma forma que nós criamos aí a nossa chave global para o nosso formulário. Então vamos lá. Eu vou subir aqui acima. Então aqui abaixo ou acima da nossa chave do formulário, eu vou definir então o nosso texto editing controller. Aqui você pode definir o tipo, colocando aqui, por exemplo, texto editing controller, que é o que nós vamos criar. Nós poderíamos ter feito também a mesma coisa no lugar de final aqui, ter colocado uma global keyform state, ou você pode colocar const ou var, mas aqui eu vou colocar final. E aqui em seguida eu vou definir aqui o nome para o meu controlador. E esse nome vai ser um nome privado, então eu vou utilizar aqui o underline, então vou definir o nome. Aqui eu vou dar o nome de peso, você poderia deixar somente assim, mas para deixar de forma mais específica, quando se trata de controladores aqui, eu gosto sempre de colocar depois do nome, utilizando aí o padrão camel case, ou seja, iniciar outra palavra com a primeira inicial maiúscula. Então eu gosto aqui de colocar depois do peso, controller. Mas é totalmente opcional o nome que você vai dar aqui, você dá o nome que você quiser. Em seguida eu vou atribuir então o meu widget, ou seja, a minha classe text editing controller, ponto e vírgula aqui no final. Então agora que eu tenho o meu controlador, eu posso adicionar em qualquer campo que eu quiser. Se eu tivesse mais campos, eu poderia criar tantos quantos outros controladores eu quisesse, bastaria dar nomes diferentes aqui e a forma de recuperar os valores seria exatamente a mesma. Então, com o meu controlador, eu vou descer aqui até o meu texto form field. Eu poderia colocar o controlador tanto abaixo quanto acima do validator, onde você quiser aí, mas eu vou colocar aqui no topo. Então aqui eu tenho aí o parâmetro controller, e nesse controller eu chamo aqui o meu peso controller. Então agora, neste campo de formulário, eu tenho um controlador onde eu posso recuperar o valor que é digitado neste campo. Se eu tivesse mais campos, bastaria usar o mesmo procedimento como eu acabei de falar. Então, para mim ver o valor agora que eu digitei, eu posso vir aqui primeiramente no nosso button aqui, nosso raised button, e primeiramente eu vou colocar dentro aqui do print. Então vou apagar aqui e vou chamar o meu controlador, então peso controller. Em seguida eu chamo aí o método da função do texto editing controller teste. Então dentro desse teste vai conter o valor. Então vou dar aqui um Ctrl S para salvar, vou abrir aqui o terminal, vou vir aqui em debug console, deixa eu limpar aqui meu terminal, então vou digitar algo aqui. Então se eu colocar aqui o valor, por exemplo 80, clicar aqui em calcular, perceba que ele me exibiu ali somente o valor. Deixa eu limpar aqui novamente o console, clicar em calcular novamente, então eu tenho somente o valor aqui dentro. Então o valor que eu colocar ali agora, ele vai me retornar aqui. Então perceba como é simples recuperar aqui o valor que é digitado em um campo de texto com o Flutter. E agora que eu tenho esse valor, eu posso realizar aí o cálculo que eu quiser. Então eu vou criar aqui uma função, deixa eu fechar aqui este console. Então agora, no lugar de ficar dando um print aqui, eu vou criar uma função. Então eu já vou chamar ela aqui, vai ser uma função também privada, então vou colocar aqui o underline e vou dar o nome dessa função que eu vou criar, chamada calcular, parêntese, ponto e vírgula aqui no final. Então eu vou criar agora essa função. Então eu vou lá no topo aqui também, logo abaixo do meu controlador aqui, e vou criar essa função. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar o nome dela calcular. No entanto, como a gente viu, eu vou colocar essa função privada, ou seja, somente essa classe vai ter acesso. Então coloquei aqui calcular, e para a gente criar uma função aqui no Dart, você define o nome, depois você coloca aí parênteses. Dentro desses parênteses poderia ter parâmetros, não vamos utilizar nenhum parâmetro nessa função, então ela fica aqui vazio. E depois, entre chaves, nós vamos colocar aí o que a nossa função vai fazer. E como boas práticas, como nós estamos criando aqui uma função vazia, nós colocamos aqui antes a palavra void. Então agora eu tenho a minha função chamada aí calcular.
E neste caso aqui, eu vou simplesmente aqui dar um print e vou colocar aqui, realizar o cálculo. Vou dar aqui um ponto e vírgula no final. Se eu dou aqui um Ctrl S para salvar, posso abrir aqui o terminal, no Debug Console aqui. Então agora, se eu clicar aqui no meu botão, perceba que eu estou recebendo ali o realizar o cálculo, e nesse print aqui eu posso também receber o valor que eu quero. Então, para mim colocar o valor aqui, basta a gente fazer como a gente fez. Então eu posso colocar aqui peso controller. Ctrl S aqui para salvar, posso clicar aqui em calcular, e ele me retornou aqui todo o widget no meu print aqui. Por quê? Porque eu preciso colocar aqui o método, ou seja, a função teste, para ele recuperar somente o texto. Então, depois do peso controller, a gente coloca aqui teste, dou aqui um Ctrl S, e agora se eu clicar em calcular, eu vou receber somente o valor que está digitado ali. Então, só recapitulando aqui o que a gente fez. Então, para a gente recuperar aqui o valor do campo de formulário, eu preciso criar aí um controlador. Então, criei o controlador. Depois de criar o controlador, a gente atribui o controlador no parâmetro controller, o nosso controlador. Então, a partir desse momento, eu tenho acesso aqui ao valor de qualquer lugar. Então, aqui, eu estou chamando a função calcular, e essa minha função calcular, que é privada, nós criamos ali em cima também, que simplesmente está dando um print aqui. Na próxima aula, nós podemos realizar aqui o cálculo. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.